Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui nessa tarde gostosa, agradecer a Casa do Caminho por nos receber e nos dar essa oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Que os nossos mentores possam ter paciência conosco, que os nossos corações possam se abrir para o entendimento da lição. E queremos agradecer a todos que aqui estão encarnados e desencarnados, pedindo que neste momento sintamos os raios de energia amorosos que estão nos envolvendo neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Evelina é um nome de uma menina de 14, 15 anos. E ela, quando estava reencarnada na Terra, ela teve uma família assim muito difícil para ela ficar convivendo com o pai, a mãe. Então, ela passou por situações com a mãe dela, que ela ficou doente, ela desencarnou pela doença, né? Que quando eu falar o livro para vocês, vocês vão saber de que ela desencarnou, a mãe dela. E ela, no quartinho dela, ela tinha um porta-retrato. E esse porta-retrato era da mãe, né? Que já tinha desencarnado. Então, como ela estava passando por muita dificuldade de relacionamento dentro do lar, porque o irmãozinho dela desencarnou porque estava brincando no mar e desencarnou no mar. Então, o pai, que era muito apegado a essa criança, ficou triste, desalentado, não dava atenção para Evelina, e ela não sabia o que fazer naquele ambiente sem ter o pai presente, né? E ele teve um segundo casamento. Então a madrasta também vivia ali com ela. E essa madrasta estava doente, acamada. Acamada porque ela estava obsidiada. Por que ela estava obsidiada? Porque ela tinha culpa. Porque quando do desencarne do irmãozinho da Eveline, quem estava cuidando ele ali na praia era ela. Então ela se sentiu como se não tivesse feito algo para que a morte do menino não acontecesse. Então ela se culpou. Ela se culpando, ela abriu porta para a obsessão e ficou doente. Mas a Evelina, ela veio assim com um ar espiritual muito evoluído, né? Então ela rezava para a mãe dela, pedia para a mãe dela ajudar a família para que todos pudessem se recompor e ter uma harmonia, uma felicidade dentro daquele lar. Só que quem obsediava a madrasta era a mãe, porque ela tinha ciúme do marido e porque o menino morreu e ela culpava a madrasta por não ter cuidado o filho para que não acontecesse a morte do menino. Então ela ficava ali só torturando a madrasta dela e ela não conseguia levantar. Mas, como a espiritualidade sempre nos diz, as nossas preces, elas não ficam em vão quando ela é feita com amor, com verdade, com sinceridade. E Evelina, ela fazia essa prece, esse pedido com amor, com verdade. Então essa prece, pelo que o livro nos fala, ela é uma prece refratária. Então por exemplo, nós fazemos a prece para os nossos pais, ou muitas vezes alguém conhecido, eles não podem nos atender ainda, mas a espiritualidade que cuida do nosso grupo de desencarne recebe quando ela é feita com amor. E eles receberam esse pedido de Eveline e vieram ajudá-los. E aí tudo isso discorre o livro. E Evelina, ela, por ser esse espírito, né,
superior, amorosa, preocupada com a família, ela tinha um reconhecimento muito grande por aqueles que estavam cuidando dela. Então, esse livro, Entre o Céu e a Terra, de André Luiz, é muito bonito. Quem quiser ler, eu li todo ele para poder falar sobre ele aqui hoje. Ele é lindo, é tipo um romance, é romance. Então, se a gente puder ler esse livro, seria muito bom. Então, o reconhecimento da Eveline pela família dela é muito bonito. A outra história era de uma menina de 20 anos. Ela morava no interior de Minas Gerais. E ela resolveu ir para a capital, para Belo Horizonte, trabalhar como empregada doméstica, porque no interior ela passava fome, tinha muitas dificuldades. E ela achou que se fosse para a capital, ela poderia realizar os sonhos dela de ter uma vida melhor, estudar. Ela era analfabeta, né? Então ela queria aprender. E ela começou a trabalhar numa casa de uma família média de boa posição. Só que na casa onde essa menina trabalhava, onde essa moça de 20 anos trabalhava, tinha um rapaz onde eles se apaixonaram e ela ficou grávida. Ela ficando grávida, a família do rapaz sumiu com ele. Mandou ele para longe, para estudar longe, trabalhar longe. Sumiram com o rapaz, para que ele não pudesse casar com a menina, que era empregada doméstica. E aí ela ficou com uma situação, um relacionamento muito difícil com aquela família e ela voltou para o interior. Só que lá ela passou fome, passou dificuldade e ela resolveu retornar para Belo Horizonte, para Minas Gerais, lá para a capital. E aí lá ela viveu, teve o bebê, só que esse bebê, ele viveu em muitas famílias, mais de 6 famílias, ele não ficou com a mãe, não teve o pai por perto. Mas ele era grato por ter nascido. E ele falou que se ele só precisava ter nascido para ele ser o que ele é hoje, que é o Haroldo Dutra Dias. Você estava falando aqui, eu já ouvi essa história de uma pessoa, só que eu não estava conseguindo ligar o fato, entendeu? A pessoa. Mas eu já ouvi isso. Então ele fala muito na palestra dele sobre honrar pai e mãe, que a gente deve honrar nossos pais, né? E que a gente deve ser grato por ter nascido, porque ele, só por ter nascido, ele conseguiu, lógico, com a ajuda da espiritualidade amiga, das condições que ele viveu. É juiz, né? Ele é juiz. Venceu. E aí ele falou que ele trouxe toda aquela estrutura da pobreza da mãe com a vida de agricultura, de bancário, que era o avô dele, que é o avô dele, né? Daquela vida, daquele meio social. Então ele tem tudo aquilo na vida dele que são instrumentos, são conteúdos que fizeram com que ele é hoje. Então o que importa na nossa vida é que a gente tem que ser grata aos nossos pais por estarmos aqui hoje e aproveitar todos os conteúdos que vêm com eles para que a gente se fortaleça e cresça e evolua. Tem um outro exemplo também que eu quis trazer para nós, que é sobre esse senhor aqui. Não sei se ele vai... Uma noite, um homem levou seu velho pai para jantar no restaurante. O pai, fraco e cansado, continuava a deixar cair a comida na roupa. Os outros clientes do restaurante observavam com nojo, mas o filho permaneceu calmo. Quando acabou de comer, o homem levou seu pai até o banheiro, começou a tirar os farelos de comida e a limpar todas as manchas. Depois penteou seus cabelos e arrumou seus óculos. Quando voltaram para a sala, todos observaram em silêncio. Nos seus rostos se via o julgamento de quem pensava que aquele fosse um modo para envergonhar a si mesmo. O filho pediu a conta e começou a ir em direção à porta junto ao pai.
Foi então que um homem idoso que estava entre os clientes chamou o filho e disse: "Você não acha que esqueceu alguma coisa?" E o homem respondeu: "Não, senhor, não me parece." Então o idoso falou: "Esqueceu sim, você deixou para trás uma importante lição para todos os filhos e uma esperança para todos nós." Então é o cuidado, o filho ter o cuidado com o pai. Enquanto muitos de nós, quando os nossos pais envelhecem, nós saímos para ficar com eles ou almoçar com eles, eles se não tem mais o controle motor, então eles derrubam, se sujam, né? Enquanto todos olhavam para o rapaz, vendo o pai ficar daquela forma, ele estava ali calmo, tranquilo, terminou a refeição do pai, foi lá, limpou o pai, saiu e mostrou para todo mundo que ele estava ali cuidando e estando presente na vida do pai idoso. Esses 3 exemplos para nós estamos falando do reconhecimento, da gratidão e do cuidado. Essas são virtudes que elas estão vinculadas ao elo de amor entre gerações. Reconhecimento, gratidão e cuidado, tem muitas outras virtudes que a gente pode desenvolver com o cuidado com os idosos, com os nossos pais. Então, esse assunto está no capítulo 14, itens 1 ao 4, piedade filial. Então, a piedade filial está falando sobre o reconhecimento, sobre a gratidão e o cuidado. E o que é a piedade filial? É o carinho, é o respeito, é a gratidão, é esse cuidado, é a responsabilidade de nós como os filhos temos com os nossos pais. De respeitarem, de amar os nossos pais. Então, reconhecer o papel dos pais em nossa vida, só por ele nos deixar reencarnar, não nos tirar essa oportunidade de vida, já é um grande feito. O Haroldo diz que isso é uma tonelada de brilhantes, de pedras preciosas, só deles nos deixarem nascer. E nós temos, desde Moisés, leis que amparam os idosos, que amparam os pais. E no século 13 a.C., nós temos os 10 mandamentos, que no seu 4º mandamento tem essa lei, honrar pai e mãe. Olha só, lá no século 13 antes de Cristo. Se nós fôssemos filhos gratos, se fôssemos filhos que reconhecessem a paternidade, a maternidade, eu acho que a gente não precisaria de ter leis para que a gente possa honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, para nós vermos que já era uma preocupação bem antes, lá antes de Cristo. Nós temos também em 1864 Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse capítulo que nós estamos estudando, onde Kardec está ressaltando essa lei honrar pai e mãe. Em 1988, a Constituição Federal precisou colocar no seu artigo 229 que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Por que será que nós precisamos de leis humanas para demonstrar a nossa gratidão aos nossos pais? Olha, outra lei da Política Nacional do Idoso, que é a Lei 8.842 de 1994, ainda criando-se leis, porque na Constituição os 10 mandamentos não estavam resolvendo esse problema familiar social. Essa política pública não estava acontecendo. Então, a PNI ela pede que nós tenhamos esse apoio no nosso núcleo familiar. Nós temos também, em 2002, o Código Civil Brasileiro, na Lei 10.406, que ele fala e reforça que é dever de cuidado dos filhos com os pais. Então, se em 2002 ainda eles estão colocando essa lei, é porque realmente os pais estão desamparados.
Eu estava conversando com a minha filha, que ela mora nos Estados Unidos, ela estava falando que os pais lá, eles não ficam na casa dos filhos. Eles são todos colocados em casa de amparo para esses idosos. Eles não ficam com os filhos. E aqui não, nós temos esse cuidado de pelo menos estar com nossos pais, alguns, que muitos provavelmente, se as leis estão saindo, é porque estão deixando em casas, né, de moradia de idosos. Quer dizer que o pai também tem que cuidar do filho, né? Se ele tiver condições, sim, né? Porque tem muitos pais que não têm condições. Estatuto do Idoso, na Lei 10.741, em 2003, reforça a importância do apoio familiar aos idosos. E a Joana de Ângeles, na série psicológica dela no livro, ela fala que a família é um laboratório de almas onde os espíritos se encontram para crescer em amor. Então, se nós nos afastamos dos nossos pais e abandonamos ele dentro de uma casa de idoso, porque eu cheguei a visitar aqui a casa do idoso aqui perto aqui do centro, muitos filhos deixaram os pais ali e sumiram, nunca mais apareceram. Muitos ali dentro. Então, piedade filial é maturidade emocional pela Joana de Ângeles. Então, quando nós temos essas ações com os nossos pais, que são aqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar para que a gente evolua e conheça o amor, então é porque ainda nós somos muito imaturos. Então aí nós não compreendemos e não sabemos transformar os nossos sentimentos em amor. O Haroldo estava falando que muitas pessoas falam assim, mas você está falando isso porque você não conhece meu pai. Meu pai me abandonou, meu pai batia na minha mãe, meu pai me judiava, meu pai não estava ali. Tudo, mas ele disse que não importa. Que a gente tem que ser grato por ter nascido, por ter essa oportunidade de estar aqui. A Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos em 2015 e ratificada pelo Brasil em 2017, há pouco tempo, também reforça esse direito à vida digna do idoso. Então, quando o cuidado se inverte, os nossos pais, como você falou, né, ele tem que nos cuidar, né? Mas aí quando se inverte esse cuidado, que é um serviço sagrado dos filhos também. Então, é o teste que está colocado na nossa vida, na nossa reencarnação, no nosso momento aqui de gratidão e de paciência, para que a gente possa desenvolver essas virtudes. E quando nós não damos conta de desenvolver essas virtudes, nós nos afastamos. Geralmente, quando a gente não dá conta de alguma coisa, a gente procura esquecer ou se afasta. E aí é onde acontece de nós colocarmos os nossos pais em um outro lar. E quando os pais foram ausentes, né, que no caso que é essa situação que o Haroldo falou, aí a piedade filial, que é o amor filial, não é a convivência, é a compaixão que nós temos que ter pelo outro. Não só com nossos pais, mas com todas as pessoas. Então, exercitar o perdão, nós estamos aqui para isso mesmo, porque falo muito para nós que a gente tem a família, os pais que nós merecemos. Então, se nós temos essa tarefa, esse conteúdo vivencial na nossa vida hoje, é para que a gente aprenda a perdoar e a nos libertarmos dos nossos ressentimentos de hoje ou de outras reencarnações que nós estivemos presentes na vida dessas pessoas ou elas conosco também, né? Então, perdoar é um ato de auto-amor, como diz Joana de Ângeles. Então, espiritismo e família, o espiritismo nos coloca esse estudo, porque os laços familiares não se rompem com a morte. Muitas vezes, você se afastando das dores que os pais nos trazem, ou porque eu não dou conta de cuidar deles, eu acho que eu me afastando, as coisas terminaram. Tudo termina ali, como aqui no asilo, as pessoas abandonam seus pais, ficam ali, vai embora e acham que por aí encerrou aquela relação com a família.
Mas não, né? Nós sabemos que nós levamos esses laços para além da nossa matéria. Então, são os compromissos espirituais que nós temos. Nós pedimos, só não pedimos quando não temos condições, né? Que é uma reencarnação obrigatória. Mas nós pedimos para ver com os pais, com os irmãos que nós temos, com os parentes, com os amigos que estão envolvidos por nós, com os nossos vizinhos. Aquilo ali está tudo já planejado. Então, são compromissos espirituais que eu preciso me superar e aprender a amar, a compreender ou ter compaixão. Então, a piedade filial, o amor filial, faz parte do nosso plano divino de evolução. Quem tem os seus pais vivos ainda hoje, né, ainda pode ter essa oportunidade de renovar esse sentimento e esse compromisso, de adquirir essas virtudes. Quem não tem mais, que a gente possa, em prece, em oração, pedir perdão por aquilo que não conseguimos fazer, né, e que eles nos perdoem e que a gente possa, pelo menos energeticamente, ter uma relação de mais amorosidade. Como conclusão, honrar pai e mãe é caminho de santificação íntima. A gratidão aos pais é o primeiro passo da maturidade espiritual. Então, quando nós não temos essa gratidão ainda, quando a nossa relação ainda está muito doída, muito machucada, que nos fere, né? Então ainda nós não conseguimos a nossa maturidade espiritual, conforme diz Emmanuel. Então Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa, está entre a terra e o céu. Então quem puder ler esse livro, Entre a Terra e o Céu, ele é muito lindo. Ele vai nos falar das relações da família, da relação que nós temos com a espiritualidade, como eles trabalham para que a gente possa ter harmonia no nosso lar. Como eles trabalham para que a gente possa aceitar aquele que a gente não consegue ainda no nosso coração, trazer ele para perto de nós. Porque nós sentimos com os nossos filhos, com as pessoas que convivem com a gente sente no coração se a energia é boa ou não é. É filho? É filho. Mas isso é uma experiência para que a gente possa aprender a amar. Muitas vezes foram inimigos em outras vidas que hoje estão como filhos, como pais, como família. E a gente não precisa se sentir culpado porque alguma coisa não dá reflexo de amorosidade para aquele que está conosco. Muito pelo contrário. Nós devemos nos sentir gratos de estar numa família onde a gente está sentindo essa necessidade de amar. Que a gente está sentindo que precisa ainda construir essas virtudes para que a gente possa alcançar um degrau na nossa evolução espiritual. Então, agradecendo a Jesus, pedimos a Ele que nos ensine a amar, que nos ensine a amar os nossos pais, os nossos filhos, mesmo com as imperfeições que observamos no nosso próximo, porque sabemos também que somos imperfeitos. E quando queremos ser amados mesmo com as nossas imperfeições, que a gente possa também retribuir com amorosidade. Abençoe, Senhor, os lares feridos. Abençoe, Senhor, os corações magoados. Abençoe, Senhor, sempre o nosso caminho, para que a gente possa construir um mundo interno melhor e refletir na nossa maturidade espiritual. Obrigado, Mestre. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.